Olá, espero que esse vídeo chegue até você. Senti vontade de gravá-lo em razão de uma experiência que eu vivi com Deus ontem muito especial. Eu sou uma mulher apaixonada por Deus, apaixonada pela sua palavra e sempre que eu posso, eu a ensino um pouquinho. Ontem pela manhã, quando eu fiz minhas orações, eu parei para ouvir a voz do Senhor. Sim, porque devemos falar, mas também devemos ouvir. E ontem, enquanto eu meditava na sua palavra, eu também ouvi sua voz. E a sua voz me disse algo ontem muito específico a respeito da minha personalidade. E é incrível como Deus é pessoal. Este é um dos seus grandes atributos dentre inúmeros que o Senhor possui. Eu gostaria muito que todas as pessoas conhecessem Jesus. Eu gostaria muito que todas as pessoas se tornassem amigos dele. Porque Jesus, ele é magnífico. Jesus, ele é profundamente, inexplicavelmente tudo que de bom possa existir. No meio dessa nossa conversa ontem, ele me disse assim: Raquel, você é bem-aventurada. E bem-aventurado, bem-aventurada na Bíblia quer dizer verdadeiramente feliz. E eu pensei, mas por que o Senhor está falando comigo que eu sou verdadeiramente feliz? Porque o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de me sentir verdadeiramente feliz. Apesar de eu amá-lo, apesar de eu buscá-lo, apesar de eu adorá-lo, em muitos momentos eu não me sinto verdadeiramente feliz. E nós não podemos nos esconder em uma máscara. Nós precisamos assumir para o Senhor as nossas características. E talvez por isso Ele tenha falado comigo de uma forma tão específica, porque eu assumo as minhas fragilidades diante dEle. Ele disse assim: Raquel, você é feliz. E eu disse: sim, Senhor, eu sou. Eu sou porque eu te encontrei. Eu sou porque o Senhor me protege, porque o Senhor me guarda, porque o Senhor me dá habilidades. E aí ele continuou falando. Ele disse assim: Raquel, você tem enfrentado todas as suas guerras, todas as suas lutas lúcida. Isso me emocionou. Eu senti uma paz no meu coração, uma alegria no meu coração tão grande, tão profunda, que eu queria gritar para o mundo todo aquela alegria, aquele sentimento de paz que o Senhor trouxe para a minha alma ontem pela manhã. E como Deus é belo. E esta palavra chamou tanto a minha atenção, porque eu entendo que a formação dessa palavra tem a ver com luz. E lucidez, segundo o dicionário, é a virtude daquela pessoa, é a qualidade daquela pessoa que possui clareza de raciocínio, discernimento. É uma palavra muito bela. E aí eu comecei a observar como o mundo tem precisado de lucidez. Vocês já observaram que muitas pessoas não enfrentam suas lutas? Não enfrentam seus problemas? Elas se escondem deles? Elas os evitam? Elas dizem para si mesmas que eles não existem? E isso não nos ajuda. Enfrentar o problema de frente não só faz com que nós os vençamos, mas faz também
com que nós nos tornemos pessoas forjadas e fortes. Quando o Senhor chama Jeremias lá no capítulo 18 do seu lindo livro, sim, porque o livro de Jeremias é um lindo livro, ele diz assim: Jeremias, vá para a casa do oleiro. Vê como o oleiro trabalha o barro. E ali o Senhor nos dá uma aula de psicologia, de comportamento, de sociologia. O Senhor fala a respeito das fraquezas humanas e de que essas fraquezas podem ser trabalhadas e vencidas se o barro permitir ser trabalhado, ou seja, se a nação de Israel permitisse, ele faria proezas na vida desta nação. E assim é conosco. Se nós permitirmos, Deus faz proezas em nossa personalidade. Eu quero compartilhar isso com você porque ao longo da minha vida, queridos, eu enfrentei batalhas gigantes. Eu enfrentei batalhas as quais eu pensei que eu não suportaria. E eu não enfrentei estas batalhas tendo como segurar na mão de alguém que caminhasse comigo diariamente. Muitas delas, ou todas elas, eu precisei enfrentar comigo mesma, olhando para o Senhor, mas era eu mesma. E quando muitas pessoas têm seus subterfúgios, chega em casa e encontra alguém e pode falar assim: olha, eu preciso segurar na tua mão hoje para enfrentar isso. Eu chegava em casa e só podia contar com o Espírito Santo de Deus. E talvez por isso, talvez não, foi por isso que eu venci essas batalhas. Porque eu tive o melhor companheiro, eu tive o melhor ajudador, eu tive o Senhor e eu o tenho. E quando eu enfrentava essas dificuldades e as enfrento ainda hoje, eu observo algo, eu não fujo delas. Nesta semana que passou, eu disse para o Senhor muitas coisas a respeito da minha personalidade. Eu me desabafei com Ele. Eu disse para Ele que eu falei o que eu não queria ter falado. Eu disse para Ele que eu fiz o que eu não gostaria de ter feito. Eu disse para Ele que eu não gostaria de ser desta forma. Eu me critiquei para o Senhor muito. E eu observei que o Senhor me acolheu as minhas fraquezas. E no meio dessas fraquezas, Ele exaltou as minhas qualidades. Este é o nosso Deus. Ele não está interessado em nos julgar. Ele não está interessado em nos apontar o dedo. Nunca, jamais. Se você se afastou do Senhor porque você se acha indigno, impróprio de buscá-lo, saiba que o Senhor nunca se afastou dos seus filhos, mesmo tendo filhos que são indignos de sua presença. O Senhor ontem de manhã me acolheu, me abraçou, exaltou minhas qualidades, me fortaleceu, me impulsionou, me motivou a continuar. Eu recebi um elogio do próprio Cristo e a voz dele é inconfundível. Aquela voz não era minha, aquela voz era do Cristo, porque eu conheço a voz de Cristo. Eu tenho ouvido esta voz há alguns anos e eu tenho procurado ouvi-la diariamente, porque ela me alimenta, porque ela me sustenta, porque ela me preenche, porque ela é suficiente. Então, queridos, não importa a dor que você esteja sentindo, não importa como você se sinta,
pequeno, falho, pecador, não importa. Leve até Cristo as suas dores e enfrente as suas lutas com lucidez. Olhe para elas de frente. Sabe aquele pecado que não te deixa? Sabe aquela guerra que insiste em se manifestar para você? Enfrente-os de frente, olhando para eles com lucidez. Busque discernimento em Cristo. Sabe o que o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 nos diz? Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo jamais estará em trevas. Porque eu ando com Cristo, queridos, eu tenho lucidez. E por mais que eu erre, e eu erro, a lucidez não tem me faltado. O equilíbrio, o discernimento. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive o discernimento de perceber que eu errei e pedir perdão. Eu tive o discernimento de perceber que eu estava errando e pedir a Deus para corrigir a rota. E porque eu pedi para Ele corrigir a rota, Ele não só me perdoou, como me deu meios de corrigir a rota, como Ele disse: filha, você tem crescido, você tem vencido, você tem sido lúcida. E é isso que o mundo, é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de lucidez, o mundo precisa de equilíbrio, o mundo precisa de pessoas lúcidas, que tomem decisões certas, que tenha um comportamento equilibrado, que reconhece que erra, que corrige a rota, que pede desculpas. Sabe o que é isso? Isso é a manifestação do Espírito Santo em nós. Deus disse assim para Moisés que daria para Bezalel habilidades para construir a arca, habilidades sensacionais. E a palavra de Deus, que o Espírito de Deus encheu Bezalel de habilidades. A palavra de Deus também nos diz, no primeiro livro de Samuel, que quando Davi foi ungido, o Espírito Santo tomou, o Espírito de Deus tomou conta dele. E olha quantas proezas Davi realizou por causa do Espírito de Deus. Nós não precisamos de muitas coisas, embora nós as busquemos diariamente. O que nós verdadeiramente precisamos é do Espírito Santo de Deus. Busque por este Espírito. E aí eu vou te ensinar algumas coisas de forma muito rápida. Nós encontramos o Espírito Santo de Deus quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus. Mas nós encontramos o Espírito Santo, sobretudo, quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, se Cristo ainda não é o Senhor da tua vida, aceite-o, ame-o, deseje-o, busque por Ele, clame por Ele, diga para Ele: eu te desejo. E o Senhor fará proezas em sua vida, em seu comportamento, em suas atitudes, em sua mente, em suas emoções, porque o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. E o que eu desejo para você hoje é lucidez. Enfrente as suas guerras de forma lúcida. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que enfrentar as nossas guerras de forma lúcida significa que, se acertamos, é maravilhoso, mas se erramos, precisamos reconhecer e voltar e fazer certo. Isso é lucidez, isso é coerência. Quem anda com Cristo é coerente. Quem anda com Cristo pede perdão. Quem anda com Cristo perdoa. Quem anda com Cristo ama.
Quem anda com Cristo sobrevive, suporta, vence todo tipo de dor, todo tipo de luta, vence as guerras e vence com lucidez. Então eu desejo para você a lucidez de Cristo, o amor de Cristo e as consolações riquíssimas do Santo Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você tenha um lindo mês de julho, um lindo 2026, ainda que só restem, nós só tenhamos aí mais 6 meses, mas que esses 6 meses sejam abençoados. Um grande beijo.